De cada 10 decisões que você tomar, se você acertar 8, tá tudo bem. Uma ou duas você tem direito de errar e é natural, todos nós erramos. Não pode errar 8. Dentro da jornada da confiança, a intenção deve ser repetida 1 milhão de vezes, deve ser repetida o tempo inteiro. A maior lição de aprendizado é você ter a humildade de que você não sabe. Bom, Marcelo, a minha recomendação para a liderança são 4 tópicos. Fabiano Alves é o CEO da La Violeteira. Com mais de 26 anos de experiência, ele atuou na Bung, BRF e Seara. Ele faz negócios com diversos países e lidera com alto grau de confiança. Fabiano é um torcedor apaixonado pelo Grêmio, é casado e pai de 4 filhos. Muita gente hoje está esperando que a gente assuma a responsabilidade total. Dá significado para as pessoas, dá para elas um propósito de por que ela está fazendo aquilo. Por que você está preparado para me levar do ponto A para o ponto B? Ninguém acorda de manhã com a intenção de, putz, hoje eu vou lá fazer tudo errado na empresa porque eu não tô de saco cheio, não tô legal, acordei puto, não quero. Confiança se estabelece em 4 bases. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Rumo. Hoje a gente vai estar falando sobre confiança no centro da liderança e da gestão. Eu trouxe para a gente trocar ideias e aprender o Fabiano Alves, presidente da La Violeteira, empresa centenária, né? Uma empresa que já tem aí muitos anos. Ele vai contar um pouco aí dessa jornada da empresa atual que ele está e da carreira dele, que é sensacional. Vocês já viram na abertura aqui do podcast. E vamos começar já falando sobre um centro aí de atenção, que são as crenças que geram a questão da confiança na liderança, na gestão. Fabiano, o que é isso? O que é esse teu estilo de gerar confiança dentro da tua jornada de liderança? Bom, primeiro, bom dia, Marcelo, toda a equipe da podcast Rumo. Prazer estar com vocês aqui, podendo dividir um pouco da experiência, da história, né? Ou seja, da vivência e desses cabelos brancos aí com mais de 28 anos aí no mercado. Eu falo muito de confiança e todas as pessoas que trabalharam comigo, né, sabem disso. Quando você está num grupo de alta gestão, seja com diretores, com gerentes executivos mais sêniores, é extremamente importante, eu diria que é vital você ter um time confiável, um time que você confie. E confiança em todos os sentidos da palavra, né? Onde você possa falar abertamente com o seu time, expor o que está acontecendo, dividir com eles os desafios, as angústias, se colocar vulnerável, porque eu acho que para você confiar no seu time, você também tem que colocar à disposição dele, né, as suas falhas, os seus gaps, para que eles possam ajudar. E isso independe da sua função. Então, confiança, né, até o tema da nossa conversa, né, confiança no centro da gestão ou no centro da liderança, é uma das coisas que eu acredito muito. E confiança também tem a ver com crenças, né? Ou seja, em cada ambiente de trabalho que eu chego, eu procuro me adaptar à cultura, entender a cultura do local. E entender a cultura nada mais é do que o que é a cultura, né? São os hábitos que aquelas pessoas que estão lá, principalmente aqui estão há mais tempo, praticam lá dentro. Então, muitas vezes a gente tem na cultura da empresa alguma coisa escrita lá em missão, visão, valores, mas tem que ver se as pessoas que estão lá estão praticando isso. Então, uma das boas práticas que eu tenho é conversar com essas pessoas, principalmente as que têm 15, 20, 10 anos de casa, entender com elas, com 3 perguntas, né, o que a gente faz e tem que continuar fazendo, o que a gente deveria estar fazendo e por algum motivo parou, e o que a gente tem que manter, que a gente já faz. E dessas 3 perguntas saem coisas muito bacanas, onde você começa a entender ali um pouco da crença, da cultura, do que aquela pessoa acredita, quais são os valores que estão naquela organização, e com isso você estabelecer um ambiente de confiança, tanto na liderança quanto assim como também para os demais cargos da empresa, né? Você consegue dividir com eles o que está acontecendo na organização e tirar deles, extrair das pessoas, né, o que precisa ser melhorado. Então, essa é uma maneira que eu trabalho, não quer dizer que ela seja a melhor maneira, mas é de se criar esse ambiente de confiança onde as pessoas possam falar e possam trazer
né, para a mesa, para cima da mesa, quais são os principais problemas, o que está acontecendo, e com isso você começar a agir. Acho que esse é um pouco Fabiano, do resumo. essa sua preocupação com a confiança, óbvio, a confiança se estabelece em algumas etapas, ela, para mim, é um assunto que deveria ser o centro de todos, então você vai que é o teu estilo, e de fato é, mas eu acho que ele deveria ser um estilo a ser aprendido por todo mundo que está ouvindo a gente aqui, porque ah, tudo que acontece com confiança acontece mais rápido. Presta atenção. Dentro da tua jornada, se você vai fazer negócio, se você vai comprar um carro, se você vai fazer uma viagem com uma pessoa que você não confia, você acaba gastando tempo, energia, recursos, uma série de salvaguardas, uma série de checagens para ver se aquilo de fato está acontecendo, né? De forma adequada. Quando você trabalha com uma pessoa que você conhece, esse número de recursos, de energia, de tempo que é utilizado é muito menor. Você confia, ela manda as coisas para você, você devolve para ela devolve para você, e aí você tem um jogo muito mais rápido. Por quê? Porque se investiu tempo dentro da jornada de confiança. Então, eu acho que esse é um tema mais do que atual. A gente está vivendo no nosso país, na verdade, globalmente, uma crise de confiança. Eu acho enorme, não vou dizer que nunca foi visto, acho que a gente, períodos da história, a gente teve outros momentos com crise de confiança. E aqui no país, então, a gente está numa crise monumental de confiança, uma certa cisão em grupos. E aí a gente, dentro da organização, a gente está dentro da nossa sociedade, isso também está acontecendo, né? Por mais que a gente seja otimista em relação a tudo, mas a gente sabe que existe uma crise de confiança. Então, eu acho fantástico essa jornada da construção. Então, vamos falar um pouco sobre como é que essa construção, né? Como é que é a tua visão da construção da confiança. Eu acho que, se você puder falar, eu acho que tudo começa com integridade, né? Tudo começa quando você coloca aquela questão de que, puxa vida, eu sou uma pessoa que tem credibilidade, você pode acreditar no que eu estou falando. Como é que você começa essa jornada de confiança aí dentro de grupos novos, onde Claro. você... Eu acho que só um complemento, né, dentro do que você falou, a gente vive uma crise de confiança e de liderança, né, a nível Brasil e mundial, né. Você tem hoje, se a gente voltar no tempo, você tem vários exemplos de grandes líderes, né. E atualmente, se a gente perguntar um grande líder mundial, você não tem ninguém assim que pelo menos seja inspirador. Você tem várias figuras, principalmente figuras polêmicas, mas ninguém que você olha e fala, putz, eu gosto de ver esse cara falando, esse cara me traz um repertório bacana, acho que é alguém que eu possa seguir, né, ou buscar uma literatura. E ainda sobre confiança, só um outro complemento que eu acho importante, eu sempre gostei do tema, né? Mas antes de ter um cargo de liderança, seja uma coordenação, uma gerência, logo que eu virei gerente, eu tive um curso proporcionado pela Bung. A Bung foi uma grande escola, né? Lá eu fiz aí 18 anos da minha carreira, então teve uma grande jornada lá. E a Bung uma vez mandou fazer um treinamento fora, fora foi em St. Louis, se não me engano, que era a matriz da Bung nos Estados Unidos, uma das sedes. E o nome do treinamento chamava Speed of Trust, que era baseado num livro. E esse livro, ele fala muito do que a gente está falando agora em termos de confiança, né? Do quanto você confiar no teu time ou nos processos internos na tua equipe, ele elimina controles, né? Principalmente controles básicos, pequenos, coisas que aquele duplo cheque em alguma coisa. E isso eu sempre acreditei, por mais que seja muito difícil implantar em algumas organizações, até pelo estilo, pelo excesso de comando e controle, mas hoje eu falo assim, você dá liberdade, o empowerment para as pessoas e para ela tomar decisão, para ela decidir, ou seja, confiar nela, te dá uma capacidade de eliminar processos e de se tornar muito mais ágil enquanto organização. Tem riscos, obviamente que tem, mas no próprio livro, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, o título do livro é Speed of Trust, ele fala muito disso, que muitas vezes você confiar, por mais que no processo de confiança tenha um ou outro que desandou para o outro lado, digamos assim,
esse é tão pequeno perto do todo que até em termos financeiros, o excesso de controle, você vai gastar muito mais tendo tanto controle do que se você confiar e por vezes ter um ou E outro deslize. reuniões, né? Aquelas reuniões de checagem e Total. contra-checagem, e, enfim, se gasta mais tempo acompanhando as coisas do que fazendo as coisas, né? Exato. E aí, respondendo o que você falou, né, como é que a gente faz isso? Tem que ter uma conversa muito aberta, muito transparente com os seus liderados, né? Não dá para você falar em confiança e você ir para uma sala, principalmente uma sala de reunião, uma reunião gerencial, uma reunião de cheque ou uma reunião de planejamento estratégico, e você segurar alguma informação porque você fala, eu não sei se eu posso passar isso. Então, confiança é dos dois lados, né? E tem uma coisa também que vamos dizer assim, que pode não funcionar muito bem num grupo, quando a gente trabalha somente confiança, que é o seguinte: confiança eu tinha um grande chefe que dizia, você conquista de colherinha e perde ela de pá, né? E eu tenho uma frase que é minha que eu falo assim, confiança é que nem um copo de cristal, é um copo bonito, bacana, né, todo fino, mas se tiver um trinco, né, uma rachadurazinha no copo, você vai olhar só para aquilo. Então, quando você tem alguma coisa num grupo, né, que fere essa confiança, você não tem alternativa. Normalmente você vai ter que tirar aquela pessoa daquele grupo. Então, é pesado, mas é uma maneira que quando você forma esse grupo, né, esse teu grupo, o grupo que você confia, que vai tocar com você, seja a função que você estiver, a etapa que você tiver, eu acho que o ganho é muito maior. E a velocidade que você tem, a tomada de decisão, a conversa muito mais franca, muito mais aberta, sem ter aquele corporativismo que nem muitas vezes eu ouvi em algumas organizações de kimono aberto, kimono fechado, sincericídio, né? Então, frases aí que a gente conhece, né? Quem já trabalhou em algumas empresas do mundo corporativo, e que você trabalhando com confiança, você tem uma abertura com o seu time muito maior. Legal. E essa é uma grande crença, né? Já que a gente está falando de crenças, essa é uma crença que eu carrego muito forte. Eu adoro esse livro, né? A gente nem falou sobre isso, você não, na prévia que a gente acabou não comentando, mas eu gosto muito desse livro. Stephen R. Covey é o autor, né? E assim, ele fala de 4 pilares. Eu acho que a gente pode até avançar, porque dentro dos pilares, porque eu acho que fica uma visão muito pragmática para que as pessoas possam usar esses avanços, né? Que você pode conquistar a velocidade da confiança. Então, o primeiro pilar ele coloca que é a integridade, né? Integridade, para mim, é a certeza de que você não está escondendo nada. Como é que você tem algum caso, tem alguma história onde você chegou e começou a agir com integridade? Como é que você faz isso? Como é que você coloca de que você é uma pessoa íntegra? Ou seja, e aí até explicando para o público, né? Pessoa íntegra é a pessoa que mostra os seus defeitos. Tem defeitos e qualidades. Não se mostra como super-homem ou como aquela pessoa que sabe tudo. Integridade significa que você é uma pessoa que não está escondendo nada. Então, você tem que mostrar algumas facetas tuas que não são as facetas, né, que você acha que deveriam ser mostradas, mas, de fato, você se coloca dessa forma. Eu acho que assim, eu tive uma carreira, boa parte dela moldada ou formada para a área comercial. Então, eu digo até hoje, né, que 70% do sangue que corre na veia é comercial. Mas, obviamente, que quando você vai avançando na carreira e vai tendo cargos onde você vai tocar um negócio, você tem que aprender, né, sobre outras áreas. Então, eu sempre me coloco vulnerável e falo assim, olha, eu não entendo muito de fábrica, né, apesar de eu já ter tocado 3 negócios, mas eu adoro a fábrica. Então, eu entro, eu começo a fazer perguntas, eu grudo, né, ou colo, seja no diretor de operações ou no gerente industrial para entender o que está acontecendo ali. E você vai aprendendo muito, não eu falo assim, né, que eu costumo dizer que eu sou um grande generalista. Você não precisa saber o detalhe do detalhe do detalhe daquela operação, mas você tem que saber fazer as perguntas corretas para fazer a gestão daquela área que talvez não seja a sua área de conforto, como é a área comercial. Eu falo que eu não entendo tudo de finanças, né? Por isso que tem um CFO, mas eu tenho que saber o todo para poder cobrá-lo. Então, você se colocar vulnerável falando, olha, não é a minha área de expertise, mas
Com o tempo, obviamente que com a convivência e você passando por esse negócio, você vai aprendendo cada vez mais. E o aprendizado, eu falo assim, a maior lição de aprendizado é você ter a humildade de que você não sabe, né, e que você precisa continuar aprendendo, precisa continuar evoluindo, né, seja lendo, seja participando de treinamento, seja indo atrás, mas principalmente fazendo pergunta. Boas perguntas. Eu acho que mais do que você responder, é você saber o que você vai perguntar. Isso te dá uma gama de informação muito maior. Né? Eu falo que fazer gestão, você tem lá seus principais KPIs, seus indicadores, o que você vai seguir, né, o que você está sendo cobrado, e obviamente na função de CEO você tem lá uma gama de indicadores principais, quase todos eles financeiros, mas você tem, e eu invisto, por exemplo, 60%, 70% do meu tempo com pessoas, né? Gestão de pessoas, né? Eu brinco ser gentólogo, estar próximo das pessoas é o que me dá um embasamento muito maior para saber aonde estão as dores, o que está funcionando, o que está chegando até as pessoas, o que não está chegando, e fazer boas perguntas. Então, em cada área que eu entro, eu pergunto, até ter um entendimento necessário para fazer a gestão. E eu acho que esse é um exemplo de se colocar vulnerável, de se mostrar íntegro. Falar assim, cara, isso eu não sei. Eu não sei fazer o setup dessa máquina, mas eu vou perguntar por que você está fazendo 3 setups em vez de ter um só para ela rodar o dia inteiro. Então, é um pequeno exemplo de várias coisas que no dia a dia você vai enfrentando. Perfeito, perfeito. Seguindo, né, esse conceito, então vocês anotaram. A primeira coisa é demonstrar integridade. E aí, Fabiano usou uma palavra que é a melhor de todas, né, que é vulnerabilidade, né, você se tornar vulnerável. E a melhor forma de você fazer essa jornada é, de fato, você expor áreas onde você não é tão forte e expor defeitos. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho no trato, eu tenho essa característica que eu não me orgulho, mas eu sou assim, então peço paciência, peço compreensão, me ajudem na minha dificuldade com A, com B ou com C. Então, essa vulnerabilidade, de fato, é o primeiro passo nessa jornada. Segundo Um outro passo, bom né, exemplo, Marcelo, rapidinho, só para Fabiano? que eu vi você falando, eu lembrei de outro que é bem típico e é algo pequeno, mas que para mim me incomoda. Eu tenho uma grande dificuldade com nomes. Eu sou um cara que guardo todas as fisionomias, então se eu te encontrar daqui, né, espero que a gente consiga chegar a mais de 100, então daqui uns 50 anos, se a gente se encontrar, eu vou lembrar de você, do que a gente fez, mas corre o risco de eu não lembrar o nome. Então, quando eu chego no ambiente que eu vou me apresentar para todos, eu sempre coloco isso, eu falo assim, pessoal, eu vou gravar o rosto de todos vocês, eu vou saber que a gente trabalha junto, mas talvez eu não consiga decorar o nome de todos vocês. Então, desde já, eu já peço perdão por isso. E você pode chegar se apresentando, falar, ô Fabiano, eu trabalhei com você, sou o João, assim, assado. Que aí eu vou relembrar toda a história. Então, isso é um ponto vulnerável, eu tento, né, e à medida dos anos eu venho trabalhando para tentar linkar a imagem com o nome, com alguma outra característica fisionômica para que eu lembre. Mas é um ponto de atenção, e eu falo isso já estou falando aqui também, tá? Então, isso é legal, que é um exemplo bacana de você. E assim, quando você mostra essas dificuldades, a gente às vezes imagina, pô, eu tenho que me mostrar perfeito aqui nessa largada e tudo. Nada mais errado para estabelecer confiança. Então, de fato, você trabalhar a questão da vulnerabilidade, concordo totalmente, né? Segundo item, intenção. Dentro da jornada da confiança, a intenção deve ser repetida 1 milhão de vezes, deve ser repetida o tempo inteiro, né? Você que é casado, você que é casada, disse no dia do casamento que você amava, né, o seu marido, a sua esposa, e aí você tem um marido que fala o seguinte, bom, se eu mudar de opinião, eu aviso. Então, nunca mais fala que ama a esposa. Isso é um erro. É um erro grave, inclusive. É muito importante que você repita essa intenção para as pessoas. Olha, qual é o meu objetivo em estar aqui? Né? Esse é o segundo pilar aí dessa jornada de confiança. Conta para a gente, Fabiano, como é que você coloca isso? Como é que né, você comunica e de forma recorrente esse processo? Porque isso é uma coisa que a gente falha muito. Eu falho também. Então, eu tento de forma recorrente, repetir às pessoas, olha, meu objetivo com você é esse,
tal. Tem um camarada que trabalha comigo que eu falo, ele quer casar, ele tá noivo, tá nervoso, quer casar. E aí, para casar, ele tem que ganhar, né? Ele quer ganhar muito para casar. Então, a noiva dele é exigente. E aí eu falo com ela, olha, nosso objetivo aqui é que você alcance crescimento para você casar, né? Então, quando a gente repete isso, ele sabe que eu estou sintonizado, que a minha intenção está sintonizada com a prioridade dele. Então, como é que você lida? Estou te Vamos dizendo lá. como é que eu conto, né? Como é que eu faço aqui? Lógico. Como é que Eu você acho que lida assim, com isso? eu acho que intenção, e vou falar de intenção e comunicação, que acho que foram duas coisas que você tocou que andam juntas e são extremamente relevantes. Ao longo da carreira, eu aprendi que comunicação, às vezes você tem que falar 20 vezes para a pessoa começar a prestar atenção naquele tema. Por que isso? Porque nós todos temos diferentes formas de aprendizado. Alguns são mais visuais, outros são auditivos, outros são pela maneira como você fala, aborda, se aproxima da pessoa, dá um exemplo, mostra alguma coisa ou dá alguma coisa para ela ler. Cada um tem uma maneira, né? Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Eu tinha aulas na faculdade onde eu adorava os professores que falavam, gesticulavam, davam exemplos e eu prestava muito mais atenção na fala dele do que eu lia. E essa era a minha maneira, e até hoje talvez seja uma maneira de aprendizado. Quando eu falo de intenção, eu costumo dizer para a turma que trabalha comigo, e principalmente quando eu vou falar com todo o público, seja o público de vendas, o público da fábrica, ou a organização como um todo, né, onde a gente tem eventos que a gente conversa com todos, ninguém acorda de manhã com a intenção, pelo menos eu acredito que ninguém acorda de manhã com a intenção de, putz, hoje eu vou lá fazer tudo errado na empresa porque eu não tô de saco cheio, não tô legal, acordei puto, não quero. Acho que todo mundo tem a boa intenção de que quando você sai da cama, e já que você, né, teve a bênção de acordar, de ter saúde, de ter mais um dia, eu acho que você não sai de casa querendo fazer coisa errada. Pelo menos na grande maioria das pessoas, né, eu não acredito que as pessoas saiam com a intenção genuína de fazer algo ruim ou algo errado. Então, essa intenção, a gente tem que conversar, e eu falo muito daí, aí eu volto para a comunicação, dar significado para as pessoas, dar para elas um propósito de por que ela está fazendo aquilo. E aí você tem que conversar com todas as pessoas da sua organização. Obviamente que quanto maior a organização, mais difícil fica. Mas você é líder, você é um diretor, você é um gerente, você é um coordenador, um supervisor e você tem a sua responsabilidade de fazer chegar até a pessoa, seja chão de fábrica ou seja alta liderança, a comunicação da forma mais clara possível. Hoje eu respondo por um conselho, então eu tento extrair do conselho o que ele quer, né? O que os donos, o que o conselho da empresa quer, seja em questões financeiras, obviamente que é extremamente importante, mas também em relação à organização, em crescimento, em marca, em estratégia, em avanço, a gente quer crescer esse ano faturamento mantendo resultado? Não, a gente quer só crescer resultado? Não, a gente quer crescer a nossa marca para eventualmente no futuro ela ir para um outro caminho, ela ser vendida ou fazer um M&A, ou seja, você tem que ter muito claro o que você quer para transformar isso e levar até todos os níveis da empresa. Porque senão o cara que está lá numa linha de fábrica como operador ou como um analista daquela operação, ele tem que saber o porquê ele está fazendo aquilo. Quanto mais claro for para ele o propósito daquele trabalho e a importância daquele trabalho, melhor vai ser a intenção dele. Né? E o cuidado dele, seja para não ter perdas na fábrica, o cuidado com a qualidade, para não deixar nada de errado acontecer naquele produto, o cuidado no transporte, né, para não deixar cair uma caixa e você ter uma perda porque quebrou. Enfim, N exemplos que a gente pode citar aqui dessa questão da intenção. Mas para ter uma boa. Como eu falei, todo mundo tem uma boa intenção. Agora, para isso virar um propósito e o porquê ela está fazendo, meu ponto de vista, a comunicação é algo que tem que ser investido a todo momento e falar, explicar, levar, comunicar. E eu acho que você tem que pensar também no teu time, se teu time comunica bem. Né? Então você tem que ter pessoas, né, que sigam esse modelo de levar. Para mim, uma das coisas que me frustra é quando eu faço algum evento de liderança e eu falo algum assunto lá, você olha assim e tem gente ali no meio que fala, nossa, acho que é a primeira vez que eu estou vendo isso. E aí você, putz, mas isso aqui eu já falei 10 vezes, já era para estar em você há muito tempo. Então, esse é um exercício que eu falo assim, intenção e comunicação, né, acho que andam juntas, mas eu diria que talvez comunicação tem que ser algo exercitado a todo momento. Perfeito, perfeito.
A gente vai para o terceiro ponto, então, que é a preparação. Quando você está liderando, as pessoas estão saindo do ponto A para o ponto B. Essa é a definição, né? A essência. Aí um camarada está indo à frente, está liderando aquele grupo para sair do ponto A para o ponto B, seja de uma venda de 100 para 110, né? Um crescimento de 10%, seja uma transformação, seja um processo onde vai ter um monte de lançamento de produtos, enfim. A gente sai da situação A para a situação B. Dentro dessa jornada, o que se espera do líder é que ele, além de ter agido, mostrado integridade, além dele ter comunicado repetidas vezes a intenção, ele vai mostrar as credenciais. Por que você está preparado para me levar do ponto A para o ponto B? O que credencia nessa jornada? Como é que você lida com isso? Como é que você faz isso? Quando está com a tua equipe diretiva, ou até com o conselho, né? Então, você tem que liderar para cima ou liderar para baixo, né? Então, você tem sempre essa coisa. Você está num conselho com proprietários e investidores, ou você está com a tua equipe, né, de diretores, de gerentes. Essa comunicação da tua capacitação. Bom, eu falo que a gente tem que ter primeiro a crença de que é possível fazer, né? E eu sempre comunico com o time assim, as primeiras pessoas a acreditarem que é possível é você e teu time, né? Se você coloca para você uma meta que é inalcançável, como é que você vai passar para o teu time, já que a gente vem falando desde o início, confiança, intenção, comunicação, a gente vai falar de empoderamento, ou seja, dar poder para as pessoas, isso nada mais é também do que confiar, de que é possível fazer. Então, primeiro você tem que ter uma análise, né, e aí é metodologia, se o que você está colocando de meta, né, para aquele ano, para aquele semestre, para aquele mês, é uma meta tangível e alcançável, né? A partir do momento que isso é factível, né, e que você vê que é possível, você tem que convencer o seu time, que eu falo, o grande erro talvez de muitos lugares é assim, as pessoas colocam uma meta, passa para a equipe e a equipe vai para a rua tentar fazer. Só que tem que ter um cheque antes que é falar assim, vocês acreditam no que a gente está colocando no papel? Porque se você não acreditar, se o teu time dentro de casa não for o primeiro a acreditar naquilo, é impossível você ir para o mercado, seja para uma área de vendas e acreditar que você vai fazer aquele objetivo de meta, seja para a parte financeira acreditar que você vai entregar aquilo de lucro líquido ou de EBITDA, ou seja o que for, qualquer indicador que você colocar. Então, primeiro convencimento é dentro de casa, dentro da sua organização. Então, você convenceu o seu time, você comunicou, aí você vai começar a desenhar teus planos de ação, teu plano estratégico, seja o que for do que você vai fazer. Então, eu falo assim que a primeira parte é essa crença, é você colocar uma meta que você acredite que é factível. Então, não dá para você chegar e falar para a tua equipe, olha, a minha credencial, ou seja, qual é a tua credencial? Entregar resultado. Não tem outra credencial para você crescer, né? Você pode ser um gestor super bacana, super gente boa, que tem o time na mão, que tem um puta controle, mas se você não entrega resultado, aquilo não vai te manter, né? As nossas organizações não são organizações, todas elas buscam resultado, né? Você não é filantrópico, né? A maioria delas, pelo menos. Então, a tua credencial é a tua entrega de resultado. E aí acreditar nas pessoas, né? A gente volta de novo para a crença, dar empoderamento, deixar as pessoas fazerem, confiar, para que elas entreguem aquilo que elas mesmas se comprometeram e ajudar a construir. Uma outra maneira que eu acredito é você chamar as pessoas para fazerem parte da construção. Se eu, Fabiano, defino uma meta, chega para a turma meio que assim, é a meta do chefe. Quando você chama todos para participarem dessa construção, ninguém pode reclamar porque fala assim, putz, eu ajudei a construir isso. Eu falei lá no dia que dava. A gente vai fazer agora em fevereiro o nosso encontro de liderança, onde a gente já fez um desdobramento das metas, a gente já aprovou o orçamento com o conselho, já tem o ano desenhado, o ano já começou, já passou janeiro, mas é uma retomada desse compromisso com todos para que eles olhem em conjunto e falem, tá bom, isso é o que a gente definiu. E o algo mais? O que mais a gente pode fazer? Para sair desse time, o que a gente vai buscar? Então, eu acredito muito nisso, né? A gente fala muito de democracia no ambiente político, mas eu acho que dentro da organização existe espaço.
não dá para ser, né, aquela coisa de sem controle, onde vira uma, como é que se fala, uma anarquia, não é isso, mas eu acho que a gente tem a capacidade de colocar as pessoas e elas em conjunto participarem desse processo de construção, seja de uma meta, de um desenho. A gente está fazendo um planejamento de 3 anos, você falou da La Violeteira quase centenária, a gente completou 96 anos. Então a gente tem um plano agora de como é que a gente chega ao 100 nesses próximos 4 anos. E aí isso tem que ser construído pelo time para que quando chegar lá as pessoas tenham orgulho e falar, nossa, eu participei dessa construção, eu ajudei a construir esse plano e realmente, putz, a gente desenhou lá um objetivo que parecia distante e que a gente alcançou. Então isso é bacana também, até de celebrar, né, quando chega nessa data. Não sei se eu te respondi, mas é um mix de coisas aí. Fabiano, você estava falando então sobre a questão da preparação. Então, como é que um gerente, um diretor pode mostrar de forma recorrente, lembrando que todo esse processo não é uma vez só, não. Não é início de ano, fiz uma reunião, acabou, agora todo mundo já sabe o que tem que fazer. A recorrência até em termos semanais, né? A cada conversa, a questão da preparação. Então, como é que você vê fazer isso de uma forma sutil, como você fez aqui no início? Você ganhou a minha confiança. Você falou, fiz um curso sobre a velocidade da confiança, baseado no livro, tal. Isso faz parte da confiança que você ganhou da gente, que está aqui batendo papo contigo, está aprendendo com você. Né? Como é que um gerente pode fazer isso de forma sutil, sem parecer arrogante e sem perder a questão da integridade? Perfeito. Né? Eu acho que vai muito do que cada um quer, né, Marcelo? Acho que assim, eu sempre fui um cara obstinado de querer, né, tenho minhas ambições profissionais e pessoais, e você tem que, a primeira coisa que você tem que entender é que o responsável pela sua carreira é você. Né? Você não pode delegar isso para a empresa, a empresa tem que me dar o treinamento, a empresa tem que me preparar. Não, você é o dono da sua carreira, né? E isso demora, né? Eu demorei a entender isso, né? Não estou falando aqui que é algo que é um exercício fácil, né? Principalmente eu fiquei 18 anos na Bung e no início eu falava, pô, mas a empresa não está investindo, a empresa não está me dando treinamento, a empresa não, e é você que tem que buscar. E na medida que você acorda para isso, as coisas também acontecem por parte da empresa, por ver que você está interessado em crescer, que você está interessado em se preparar, em ser um melhor gestor. Então, eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? E o que eu falo para o meu time de forma sutil, né, sem nenhuma arrogância, é isso. Você tem que buscar esse preparo. O aprendizado ele tem que ser constante, né? Eu acho que a beleza da nossa vida é você estar continuamente aprendendo. E ter a humildade de que você nunca sabe. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você de que qualquer assunto. Né? Então, você tem que estar buscando se aperfeiçoar, né? A gente falou no início dos cursos lá da Bung. Eu fiz recentemente o IBGC, por quê? Porque eu respondo para um conselho, então eu queria entender como que o conselheiro se prepara para ir para a reunião, e se eu souber ser um conselheiro, eu vou saber como responder para um conselho, além de que futuramente, obviamente, eu posso, né, ter uma oportunidade de ser conselheiro de alguma empresa. Estou fazendo a partir de quinta-feira o curso do professor Alexandre De Michele, que é do IBGC, sobre lideranças virtuosas, que é um programa maravilhoso. Eu acho que depois, se você puder pesquisar e buscar, aí você vai ver as pessoas que já participaram por lá. E tudo isso é na busca de um aprendizado, além de várias outras coisas, como você falou aí. E para o meu time eu cobro isso. Eu acho que a pessoa tem que continuar se preparando, né? Ela tem que estar buscando para ela poder levar para o time dela, passar para o time dela, e tem que ser natural. Como a gente falou no início da conversa aqui, a gente já tinha conversado 2 ou 3 vezes antes, eu não tinha lembrado do livro ou do curso que eu tinha feito. É que quando a gente tocou no assunto confiança e velocidade, eu falei, putz, eu estudei isso lá atrás, né, e faz total sentido, então, e está aplicando. E a questão das rotinas, né, no ambiente de gestão, a gente tem vários modelos, né, várias empresas já usaram. Você tem um modelo Falcone, que você tem lá os cheques semanais, mensais, as reuniões de cheque. Eu, particularmente, eu acho que tem muita coisa boa do modelo e muita coisa que eu não sigo, mas é a maneira como você faz, mas eu acho que tem ótimas rotinas que são estabelecidas, né, no modelo do Falcone que você pode seguir, mas tem vários outros, né, eu acho que vai de cada um. Eu falo assim, talvez o melhor modelo seja o que melhor funcione para aquela organização, para aquele momento e para aquele estilo de liderança. Né? Então, eu acredito sim que tem que ter reuniões de cheque. Eu acredito que tem que estar próximo da equipe, tem que ter os indicadores chaves, porque senão você não... Como é que você vai navegar se você não tem um norte, né, para onde você quer ir? E o papel da direção, da alta direção, é o que o nome fala, é dar direção.
né? Para onde a gente está indo, que caminho, e convencer as pessoas desse propósito. Então, para o meu time, na questão de preparação, eu falo isso. Eu falo, cara, o que você quer para sua carreira? E aí são, de novo, conversas francas, né? Porque senão, às vezes, por exemplo, a gente promoveu, pegando o exemplo da Violeteira, esse último ano a gente promoveu, acho que 75% das funções que a gente teve de liderança foram promoções internas. De pessoas que já estavam ali, estavam preparadas, e faltava, às vezes, você pensar lá do meio e falar, olha, senta aqui você nessa cadeira de gerente, e agora eu tenho que ajudar essa pessoa a se desenvolver, né? A ter um preparo, a direcionar o que ela pode fazer, treinamento, alguma coisa assim é parte da empresa em proporcionar, mas essa pessoa também tem que ter essa vontade para continuar evoluindo. Bacana. Eu acho que você até abordou de um jeito que eu não tinha pensado, um jeito melhor, que é a, a importância da busca dessa preparação. Antes até de falar de como você está preparado para a tua equipe, você precisa ter se preparado. E assim, não sei se você percebe isso, se os nossos ouvintes percebem, aquela onda que existia, aquela ansiedade que existia de fazer MBA, de fazer cursos fora, isso esvaziou, isso esfriou muito. E eu acompanho pela educação executiva, eu sou conselheiro de uma organização de educação executiva e converso, né, com executivos, né, líderes dessa área. Hoje está havendo uma crise generalizada dentro da educação, menos na faculdade, acho que todo mundo está fazendo uma faculdade, mas você que contrata, eu que contrato, todo mundo que contrata sabe que ter feito a faculdade não significa absolutamente nada hoje, né, em termos de qualificação, em termos de avanço. Mas essa preparação continua sendo absolutamente fundamental. Então, você É. trouxe para a gente uma leitura E importante. eu tenho hoje, assim, eu vejo duas coisas, não sei se você concorda comigo. A gente tem um público, né, de uma geração que eu já não sei mais a letra, que é aquele que sai extremamente preparado, pós-graduado, que morou fora, que fala 3, 4, 5 idiomas, que ele senta na cadeira de uma grande organização e em 6 meses ele quer ser presidente da empresa, sem passar pelas etapas. E eu falo, por mais talento que você tenha, e às vezes o cara pode até ser, realmente ter o preparo para ser o CEO, o presidente já com pouco tempo, mas é importante você ter as fases, né? Você ter um pouco de casca para chegar nesse cargo com mais maturidade, com mais experiência, com mais conhecimento do dia a dia, não só da parte técnica. E você tem, por outro lado, uma falta de uma mão de obra básica hoje que é assustadora no nosso país. A gente está tendo as dores, né, que talvez, vou pegar um exemplo lá, sei lá, 20 anos atrás, as pessoas queriam sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos para fazer qualquer coisa lá, né, pelo ganhar em dólar, por ter aquele crescimento, sonho americano, etc. Hoje, você olha no nosso país, em algumas cidades, a quantidade de pessoas vinda de outros países sul-americanos para trabalhar no Brasil em funções que talvez os brasileiros já não queiram mais é enorme. Só que muitas delas vêm com excelente preparo, muitas delas não têm o preparo. Muita gente também no Brasil que aceita trabalhar nessas funções hoje, você chega em alguns lugares, você vê que falta treinamento e que a pessoa não está satisfeita ali, ela está ali para uma etapa e já quer passar para outra. Então, tem dois hoje, eu acho assim, por que tem, talvez até tem pessoas hoje com mais idade sendo contratadas de novo pelas organizações, né, que é a geração talvez que a gente pertença aí, que eu estou hoje com 47 para 48, etc. Eu falo assim, os 40 até os 60 hoje estão de novo no mercado, por quê? Porque os muito jovens já querem entrar e crescer muito rápido, obviamente que tem exceções e tem excelentes pessoas, e a mão de obra básica está cada vez mais em falta. Então, quando você vai para promotor, para fábrica, para construção civil, para algumas áreas que é aquele emprego de entrada, você também hoje tem uma escassez no mercado, né? O Brasil, a gente está vendo as taxas de desemprego cada vez menores. Eu acredito até que a gente já viva quase que num pleno emprego, porque tem muito emprego informal, né? A gente tem hoje a questão aí dos auxílios do governo que fazem com que muitas pessoas continuem na informalidade. Então, a gente tem uma crise hoje de mão de obra, que eu não sei se é claro para todos, mas a gente, enquanto gestor, tem que estar procurando entender o que está acontecendo. Da mão de obra básica, eu acho que é uma crise que vai doer bastante ainda para a gente, enquanto organizações. Eu acho que você está entrando no tema que é o quarto pilar, que é resultado, né? Quando você falou das pessoas que chegam
preparadas e tudo mais, já querem alçar, né, vários cargos e querem crescer, porque ela acha que a preparação é suficiente. E não é, não é. O quarto pilar são resultados. Então, a gente falou de integridade, intenção, preparação, e aí vem o resultado, que é o que você está colocando. Que é, olha, quanto tempo de estrada você vem dando resultados consistentes? Não é um resultado. Olha, ano passado eu fiz, então agora eu mereço, né? Ganhar um troféu. Mas beleza, você pode ganhar um troféu pelo ano, mas você não vai receber uma mega promoção por causa de um ano. Você tem que ter a consistência de resultado. Então, não é só resultado, são resultados consistentes. Então, dentro dessa perspectiva, como é que você trabalha isso com o teu time? Porque as pessoas realmente têm essa ansiedade. Puxa, eu já estou há 6 meses aqui, voando acima de 20%, eu já sou merecedor de alguma coisa, quando às vezes ele está voando por uma circunstância, Perfeito. né, um alinhamento de planetas que está ajudando ele naquele momento. Como é que fica isso? Acho que essa frase é uma frase já ouvida por muitos, né? Mas marinheiro bom se faz em mar revolto, né? É uma frase até acho que do Shackleton, do livro da Odisseia, e que muitas empresas usam hoje, né? E muita gente, eu já ouvi falar, muitos líderes, né? Ou seja, você vê as pessoas que têm potencial e que são boas quando a questão está difícil, porque quando está tudo favorável, economia, dólar, crescimento, exportação, onde todo mundo vai bem, é uma questão circunstancial. Que aquele ano, e óbvio que você tem que aproveitar também esse momento e participar dessa onda positiva, né? Porque elas são raras, não é sempre que acontece, principalmente no nosso país, que a economia é um desafio. Mas eu acho que eu vou voltar no tema de ter essa questão da comunicação, de conversar com o time, conversar com a liderança. Quando a gente faz, né, qualquer função, né, eu falo que o ciclo, né, você tem, eu acredito em ciclos de 3 anos, né, embora os meus tenham sido sempre de 2, quando chega no terceiro, que seria o ano de você surfar, né, de ter um ano mais tranquilo, normalmente eu sou alçado a um novo desafio, seja por uma questão da empresa ou por algum convite. Mas eu falo assim, o importante é porque o primeiro ano geralmente você entende o negócio, você corta o mato alto, você tira as frutas que estão no chão, você vai organizando. O segundo, você começa a ter uma constância naquele time que você formou, as pessoas todas estão engajadas, estão sabendo o que tem que fazer, e é um ano já de um resultado melhor e com mais tranquilidade para fazer, diferente do primeiro, que geralmente é transformacional. E quando você vai para o terceiro, que é o ano da estabilização, onde as coisas estão todas azeitadas para funcionar, que é o ano de curtir. Eu nunca chego nesse terceiro, geralmente eu já tenho um novo desafio. Mas eu, apesar de não chegar, eu acredito nesses ciclos de 3 anos para que você tenha consistência no que você está fazendo. Muitas vezes esse ciclo ele é antecipado, por quê? Por falta de mão de obra. Então, às vezes, muitos profissionais eles acabam mudando porque falta gente preparada para aquela função. Você tem 2 anos que você está ali, você está fazendo um bom trabalho, você bota o cara lá e vamos embora. Não vai estar 100% pronto, né? Às vezes você senta numa cadeira e geralmente a cadeira é maior do que você ocupa, você vai ganhando esse espaço da cadeira, isso é natural também quando você alça uma nova posição. E tem momentos que você já está, a cadeira está pequena, você tem que ir para outro lugar. Então é mais ou menos os ciclos que eu acredito. Eu acho que, e eu sei que para a geração mais jovem é difícil você falar num período de 3 anos, né, e talvez nas funções iniciais esse ciclo seja um pouco mais curto, mas quando você fala de funções de liderança, liderança sênior, eu acho que um bom ciclo de análise é de 2, pelo menos 2, mais 3 anos seria o ideal. Fabiano, eu quero falar sobre empoderamento agora. Porque toda essa confiança gerada, ela obviamente é importante, a confiança que o líder ganha da equipe, para que ele possa de fato liderar, mas nós também temos a confiança da equipe. E aí nós, como líderes, nós temos que empoderar essa equipe à medida que a gente ganhou essa percepção de liderança, essa percepção de confiança, né? Nós confiamos nele. Então, à medida que a gente faz todo esse trabalho e desenvolve a confiança, o próximo passo é o empoderamento dentro da tua jornada, né?
de gestão, de liderança. Como é que é isso? Como é que você trabalha o próximo passo? Bom, eu vou falar começando pelas minhas experiências. Eu acho que os primeiros cargos que eu tive de liderança, né, eu nunca gostei de ser cobrado, por incrível que pareça, né? E aí eu falava assim, olha, deixa eu fazer, se eu precisar de ajuda eu te peço, e confia. E aonde eu tive maior sucesso e os gestores onde eu melhor performei foi onde eu tinha liberdade de fazer e autonomia, né? E transformando em outras palavras, nada mais é do que o empowerment. Ou seja, deixavam eu trabalhar, né? Confiando, obviamente. E eu aprendi isso e eu falei, putz, se eu gosto disso, eu não posso trabalhar de forma diferente com as pessoas que estão comigo. Então, eu falo assim, é lógico que você conhece o time, organiza, mas para mim é função essencial, principalmente quando você fala de liderança, você dá o poder, passar o poder para a pessoa para que ela decida e para que ela faça as coisas. Você vai ter momentos de cheque, você vai ter momentos de prestação de contas, de olhar se esse poder que você deu está sendo bem usado, mas se você trabalha numa organização onde você está pregando que confiança é o centro da gestão e da liderança, não tem como você trabalhar sem dar ou sem passar esse poder para a pessoa, sem dar o empoderamento, né? Aportuguesando a frase aí para as pessoas agirem. E o que eu costumo dizer é assim, de cada 10 decisões que você tomar, se você acertar 8, tá tudo bem. Uma ou duas você tem direito de errar e é natural, todos nós erramos. Não pode errar 8 e acertar só duas, aí a gente tem um problema. Então, é essencial você passar e você dar esse poder de decisão para as pessoas. Tem que prepará-las, né? Nem todo mundo está acostumado, principalmente quando você promove, e aconteceu comigo esse ano, você promove pessoas de uma função de coordenador para gerente. E aí eu tenho um exemplo, eu estava numa reunião onde 80% da sala foram pessoas recém-promovidas. E aí eles debatendo um problema e eu deixando, só ouvindo, deixando. Daqui a pouco eu falei, gente, vocês tomaram, né, vocês pararam para pensar que todos que estão aqui, ou grande parte, foram recém-promovidas e que vocês agora não são mais parte do problema, vocês são parte da solução. Não sou eu que vou dizer o que vocês vão fazer. Vocês aqui, que são os novos gestores, têm que chegar nesse consenso e decidir. Eu posso depois opinar, mas a decisão tem que sair de vocês. Essa é a beleza de você sair do lado que é parte do problema para a parte da solução. Então, e você tem que dar o poder. Eu acredito muito nisso. Quanto mais liberdade de ação essa pessoa tiver, mais ela vai se sentir também responsável pelo que ela está fazendo. Se ela só seguir ordem, se der errado, qual é a participação dela? Ela vai dizer, não, eu estava fazendo o que fulano mandou. E quando ela é parte da decisão, ela entende também o poder do que ela está fazendo. Então, não vejo como, num ambiente de confiança, trabalhar sem o empoderamento. Perfeito. Quando a gente avança nessa questão, como eu falei, do ponto A para o ponto B, né? Você foi chamado aí para ser presidente de uma organização, essa organização está querendo se transformar. Ela não está, olha, estou chamando o camarada aqui para deixar tudo como está, até porque o mundo está virando de cabeça para baixo a cada 90 dias. Então, essa instabilidade generalizada que a gente tem, ela demanda o processo de transformação. Então, como é que você junta isso, né? Você começou sedimentando fundamentalmente a questão da confiança como base do processo de liderança e gestão, liderança das pessoas, gestão do negócio. Você vai para essa questão do empoderamento, que é, olha, eu usando o exemplo, né, que você trouxe para a gente, eu promovi várias pessoas dentro da organização, então eu não fui buscar fora só, eu não fui trazer, eu não trouxe de fora várias pessoas, na verdade eu empoderei as pessoas com quem eu já havia uma relação de confiança. Obviamente você deve ter resgatado a questão da preparação, as pessoas, eu comecei a falar da dificuldade que as pessoas têm hoje de enfrentar os modos tradicionais de preparação, mas isso não significa que ela não possa se preparar assistindo um curso web, assistindo um curso de EAD, seja no LinkedIn, seja no Udemy, Hotmart. Nós aqui na Portway temos uma formação de líderes. Então, você tem aí várias possibilidades hoje de formação não tradicionais.
que se adaptam à realidade também corrida das viagens e tudo mais. Coisa que não tinha no passado. Então, hoje você tem muito mais chance, né, de se preparar. E aí vem o empoderamento, esse empoderamento que você colocou. E aí, como é que a transformação acontece, né? Como é que você gera quais são os passos que você conduz o processo de transformação? Bom, eu falo assim, acho que para você transformar, né, e é uma palavra bacana, né, que transformar, né, é mudar, é tornar aquele lugar, aquele cenário, aquele status quo diferente, né? Então, acho que a primeira frase que me vem na cabeça para você fazer transformação é inconformismo. É o desconforto com a situação atual, com o resultado atual, com o modelo atual. E você instigar isso nas pessoas, talvez seja o primeiro passo para você conseguir transformar uma organização. Eu falo assim, uma pessoa sozinha, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir movimentar 300, 1.000, 2.000, 5.000, depende do tamanho da sua organização, porque quando você fala de transformar, é o todo, né? Não dá para você falar assim, eu vou transformar os meus gerentes e aí vai dar tudo certo, ou eu vou transformar só o pessoal da fábrica e vai dar tudo certo. É um conjunto. Obviamente que no todo vão ter uma ou outras, né, ou várias pessoas que talvez não se adaptem, mas se manter inconformado e desconfortável com aquela situação, talvez seja o primeiro passo para a gente gerar essa transformação. Então, eu falo assim, criar esse desconforto de uma maneira lúdica, porque você não precisa ser o cara que está criando um ambiente de conflito, de bagunça, de terrorismo, né, daquela liderança mais tóxica para que as pessoas acordem. Eu acho que é o poder do convencimento, é a comunicação clara, é a passagem da confiança, é o empoderamento, é tudo que a gente vem conversando aqui nas crenças para que essa transformação comece a acontecer. E ela é sempre de dentro para fora, seja na pessoa, seja na organização. Então, primeiro, as pessoas dentro de casa têm que verem a organização mudando, né, com pequenos ajustes, né, e eu falo, vou dar um exemplo aqui, né, conversando com as pessoas da fábrica, na minha chegada na La Violeteira há um ano atrás, num evento de aniversariantes do mês que eu fiz questão de participar para conversar com as pessoas, ouvir delas, dentro do que eu falei lá no início, né, o que está funcionando, o que não está. Uma das pessoas falou assim, olha, eu queria fazer um pedido, é possível a gente ter uma máquina de café dentro da fábrica, porque no turno da noite, às vezes a gente tem vontade de tomar café. Eu falei, olha, eu não sei se a máquina eu tenho de imediato, até porque uma máquina custa cara, mas se a gente disponibilizar 4, 5 térmicas de café num ambiente específico, para que vocês de tempo em tempo saiam e possam tomar café, funciona? Funciona. É bacana, resolvemos o problema na hora, depois eu chamei as pessoas e falei, por que a gente não resolveu isso antes? Ah, mas porque nunca veio. Tá bom, mas alguém deu a oportunidade das pessoas falar, conversou com elas, ouviu, porque é um negócio tão simples de você resolver e que estava ali causando um desconforto. Então, quando eu falo de transformar, de inconformismo, de desconforto, não é só nas grandes coisas, nos grandes números, é desde as coisas mais básicas. É a comida do refeitório, é o vestiário melhor, é ter um lugar para a pessoa sentar, é ter uma entrada sinalizada, é falar que você é preocupado com segurança, mas praticar também a questão segurança, é falar de compliance, mas você ser uma pessoa de acordo com compliance, com a ética, é falar de ESG, as pessoas focaram muito no ESG, no I, né, do environment, e esqueceram da letra S, do social. Então, assim, é tudo bacana, a gente está preocupado com o meio ambiente, etc., mas e ali? Aquela organização, a sua cidade, como você falou, a sua comunidade, né? Tanto que eu coloquei um gerente novo na fábrica há pouco tempo, e dentro dessa questão de cidade eu falei para ele, do portão para dentro você é o zelador, você é o prefeito desse negócio. Então tudo que acontecer aqui eu quero saber de você, se o pátio está organizado, se está pintado, se a grama está cortada, se o muro... Então essas pequenas coisas que eu falo, esse desconforto, esse inconformismo é que vão fazer a transformação da organização. Óbvio que você vai ter um planejamento estratégico, né? A gente está falando muito básico, mas você vai ter um planejamento estratégico de curto, médio e talvez até longo prazo, apesar de eu acreditar mais no 1 a 3 anos do que falar de 5, 10, porque você tem que ir fazendo essa construção, mas você tem que ter esse planejamento estratégico, você tem que ter planos claros, você tem que ter metas factíveis e ter um olhar de desafio para frente para você também motivar as pessoas. E aí comunicar todas elas para que elas entendam esse propósito, aonde a gente quer chegar para que essa transformação aconteça. Comemorar pequenas conquistas para mostrar que a transformação está acontecendo. Eu usei muito a frase nesse ano de falar, a gente tem que ter a espiral positiva. Ou seja, está mostrando, olha, aconteceu isso, virou resultado, ficou positivo e não sei o quê, e você ir celebrando esses momentos para as pessoas verem a transformação acontecer. Então,
vai ser um pouco de tudo que a gente falou, porque volta de novo em comunicação, volta na crença, mas se eu tivesse que resumir em uma frase, seria o inconformismo, né, o desconforto com a situação atual para você gerar essa transformação. E eu, particularmente, né, dentro do que eu falei de ser gentólogo, eu acredito muito assim numa liderança justa. Né? Então, você tem que ser um líder justo com sua equipe. E próximo, né? Você estar próximo, saber o que está acontecendo, o que aquela pessoa está vivendo, quais são os desconfortos, para que você tenha um ambiente de alta performance, eu diria, né? De pessoas que queiram fazer e de que queiram melhorar, perdão. Bom, a gente está começando a chegar ao fim, né, do nosso papo aqui, do nosso episódio, e aí eu queria começar a fazer um resumo e você pensar numa moral da história, né? O que você vai recomendar para esses líderes que estão nos ouvindo a respeito de direção. O que nós tratamos até agora, primeiro, foi a velocidade da confiança, o estabelecimento dessas relações de confiança, que começa com a integridade para a intenção, depois a preparação e, por fim, o conjunto de resultados consistentes. Aí você colocou a questão do empoderamento da equipe, parar com esse... Muitas vezes é um paternalismo que não é só da gente ser centralizador, não. Muita gente hoje está esperando que a gente assuma a responsabilidade total sobre o negócio e diz o que você vou fazer do seu jeito, me diz aí o que eu tenho que fazer. Tal. E o líder hoje tem que ser, olha, não vou dizer não. É sua responsabilidade, você vai fazer. Você me diz o jeito que você vai fazer, eu vou te acompanhar, vou cobrar o resultado. Mas essa responsabilidade é sua, não é minha. Então, se a gente cai nessa armadilha, né, de deixar a equipe... E muitas vezes as equipes não estão procurando o empoderamento, ao contrário, estão fugindo do empoderamento. Né? Elas estão fugindo. Por quê? Porque quando você não tem empoderamento, a responsabilidade recai sobre o líder. Então, o líder não pode cair nessa armadilha. De fato, o empoderamento é fator crucial da liderança de alta performance. E, por fim, né, a questão do resultado alcançado na transformação. Essa transformação que você chama, né, que está baseada no inconformismo, aqui na porta a gente usa um termo mais popular, que chama emputecimento. Se você não se emputecer com alguma coisa, como a falta de café na fábrica, você não vai transformar. Eu acho que eu aprendi com um camarada, um líder, né, da área de internet, aí, da web, e ele usava esse termo. Enquanto você não se emputecer com aquilo, você não transforma. Você não transforma. Tem que ir além, tem que virar uma coisa de dentro. Por quê? Porque toda a organização e todas as pessoas vão lutar contra a mudança. Então, você tem que ser firme no processo e tem que ter energia emocional dentro dessa... Eu achei muito legal. Você usou um termo mais educado, né? Inconformismo. Que é isso? Mas as pessoas que me conhecem dão risada. Eu falo, às vezes, coisas que não são tão politicamente, né, corretas, mas que dão o tom de cor que eu quero dar, que é isso. Então, você que está nos vendo, se emputeça com algumas coisas que estão te incomodando para você fazer a transformação na sua organização. Enquanto você estiver, né, politicamente correto, tranquilo, não, eu compreendo, é uma coisa necessária, mas a gente tem que ter paciência, nada vai mudar. Nada vai mudar. Acho que Fabiano trouxe essa coisa que ele chama, né, e corretamente, de inconformismo, que é isso. É você, de fato, enfrentar aquilo que é fundamental, que vai te levar para um outro patamar. Então, acho que procurei fazer aqui uma síntese, né, do que a gente conversou durante esse papo, e queria que você desse uma mensagem aí, uma moral da história para a turma. Quais são as tuas recomendações fundamentais para o líder que nos ouve? Bom, estou ainda terminando um livro do 21 lições para o século XXI, que é do Yuri Noval, e ele fala uma frase bem no início do livro, que para mim é extremamente relevante, que ele fala: num mundo de tanta informação, né, de disponibilidade de informação que a gente tem hoje para
qualquer ferramenta com tanta informação, clareza é poder. Então, eu acho que buscar clareza, né, para a sua tomada de decisão, não deixar nada ferir seus valores, isso é inegociável, isso eu falo que é um limite que não pode ser cruzado. Então, seus valores, você não pode deixar que firam seus valores, independente da liderança, da organização, de onde você estiver. Liderança é comportamento, então é proximidade, é estar próximo, é ser um pouco gentólogo, é ouvir genuinamente as pessoas, né? E é um exercício que não é fácil, eu por muitas vezes fui assim, e ainda sou em alguns momentos, e dentro do exercício de humildade é uma melhoria que é assim, ouvir com atenção, né? Ouvir sem já estar pensando na resposta, né? Se colocar como ouvinte, aí você vai ter um time também que vai te trazer as coisas, que vai falar mais com você. E comunicação, comunicação, confiança, criar um ambiente de confiança. E a frase que todos aí que já trabalharam comigo, que voltariam a trabalhar e que as pessoas falaram que era para eu fazer uma tatuagem disso, ou que vira e mexe alguém escreve, quando eu publico alguma coisa, escreve lá, curtam a jornada, né? A beleza não está na linha de chegada, né? Eu acho que tudo que a gente vivencia, né, em todas as nossas fases da carreira, seja desde o início, né, eu me lembro lá sendo um office boy, um digitador, um analista sênior, tudo pela área de TI, virar um coordenador de processo, um trader, um gerente de território, né, até chegar nas posições de lideranças maiores, você tem que curtir cada uma dessas etapas, né? E o momento, o presente é um presente, por isso que o nome é presente, né? Você saber curtir. E por mais difícil que está sendo, né, curtir esse momento e essa jornada. Então, curta a jornada, e eu falo para todos assim, a nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, pelo menos a minha crença, ela é de altos e baixos, né? Então eu falo, quando você está num momento alto, tenta esticar ele o maior tempo possível. Curta o maior tempo possível a onda alta. Quando você estiver em baixa, tenta sair o mais rápido possível. É o movimento oposto. Porque na maior parte do tempo a gente vai estar flat. E quando você estiver lá em cima, curte. Quando você está lá embaixo, tenta sair rápido. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para todos, de uma forma muito humilde, né? Continuo sendo o mesmo Fabiano Leonardo de Alves, lá de Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul. E não quero perder, né? Um chefe falava, nunca tire os pés do chão, né? Nunca perca a distância, né, do solo, das pessoas que te levaram aonde você está. Então, acho que o recado é esse, curtam a jornada. Muito bem, agradeço muito e agradeço a você que acompanhou a gente nessa jornada aqui de aprendizado com o Fabiano. E, para mim, enfim, recapitulei alguns conceitos interessantes e aprendi alguns outros aí, espero que tenha sido o mesmo com você. Lembra, antes da gente terminar, de que ninguém cresce sozinho. Faça as conexões, procure seus amigos, e essa é a jornada aqui da nossa comunidade. Conexão, comunidade Rumo. Obrigado, sucesso e bons negócios.